Seja onde você estiver, Deus quer escrever uma nova história através da sua vida. No reino de Deus ou é ou não é. E a vida em Cristo é um combate ainda maior. Quando nós menos esperamos, o inimigo está tragando a nossa família. Orar pelo nosso país, trabalhar pelo nosso país, trabalhar pelo nosso Brasil. E talvez seja por isso que Deus me trouxe ao coração uma mensagem, uma reflexão para essa noite que, como tema, eu estou dando: não desista, mesmo que tudo pareça ter dado errado. Não desista, mesmo que tudo pareça ter dado errado. Talvez esse sentimento de desistir do Brasil, de desistir do Rio de Janeiro, já tenha permeado muito dos nossos corações, porque quando olhamos para as realidades ao nosso redor, seja no Rio, seja no Brasil, seja no Nordeste, seja em Brasília, muitas vezes achamos que não tem mais jeito, começamos a acreditar que não há jeito para o Brasil. Só que não apenas no aspecto político, de governo, de país, mas também das nossas vidas, das nossas famílias, muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito. Não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena insistir, não vale mais a pena tentar, porque tudo tem dado errado. Talvez o seu ano tenha sido um ano difícil, um ano de desesperança, um ano em que sonhos que você tinha e que você trabalhou tanto ruíram. Talvez um ano em que projetos desmoronaram, talvez um ano em que coisas que você precisava ter desenvolvido, você não conseguiu desenvolver. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista. E Carlos Drummond de Andrade fala com muita propriedade, né? Quem foi o sábio que repartiu o tempo em fatias e nos dá essa sensação gostosa de recomeço? Porque afinal de contas hoje é só mais uma noite, amanhã é só mais um dia. Mas tem algo especial, né? Porque fecha um ciclo, abre-se um novo ano, e aí as listinhas dos desejos estão escritas, e as promessas, como foram mostradas aqui, reaparecem, e alguns já até desistiram de prometer perder peso, outros já desistiram de prometer fazer atividade física e tantas outras coisas mais. Mas na verdade, essa mudança, esse novo começo, um novo ano, começa cheio de expectativas de novos projetos, de novos desafios, de novas esperanças. Para alguns de nós, né, como a minha família, é um ano de casamento de filho, é um ano de chegada de quase neto, porque a gente considera assim. É um ano de muita mudança, muita coisa boa acontecendo. E para você também deve ser assim. E eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler esse capítulo. Mas antes de ler, eu quero apenas colocar o contexto em que essa história que nós vamos ler, ela vai acontecer. Davi, ele vinha sendo perseguido por Saul. Davi vinha sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo, queria tirar a sua vida. E Davi, de maneira angustiada, desesperada, ele toma uma decisão equivocada, ao meu ver, quando no capítulo 27 ele decide fugir para o território filisteu e buscar abrigo entre os filisteus. E ali entre os filisteus o rei Aquis recebe Davi e dá a ele um abrigo, dá a ele uma morada. E Davi pede a ele uma terra, um território. E Aquis dá a Davi uma região especial para Davi se hospedar, se colocar, se estruturar, juntamente com os 600 seguidores que ele tinha naquela altura. Homens desprezados de Israel, homens marginalizados, mas que tinham se unido a Davi, tinham formado o exército de Davi. E Davi, fugindo de Saul para não ser morto, ele vai então para as terras dos filisteus. E ali entre os filisteus, Aquis dá a ele a cidade de Ziclag, que na verdade seria uma grande aldeia, e Davi se torna dono daquela região, e ele começa a viver ali, e ele começa continua ali fazendo as suas guerras,
e ele, de forma disfarçada, ele parece agora unido aos filisteus, mas na verdade ele está combatendo os povos inimigos de Israel. E quando o rei filisteu perguntava a ele, ele dizia que ele tinha combatido tribos de Israel. Davi está com a vida um tanto quanto enrolada, e daqui a pouco eu vou pontuar um pouquinho sobre isso. Mas de repente algo inesperado talvez para Davi acontece, é porque os filisteus saem para a guerra contra Israel. E nessa altura Davi já era escudeiro do rei, como grande guerreiro que ele era. E ele tem que ir para a guerra para guerrear contra o seu próprio povo. Mas quando chega ali na guerra, os príncipes filisteus veem Davi e dizem: não, ele não pode ir para a guerra conosco, porque ele é um guerreiro valente. Ele matou milhares de milhares, ele é um guerreiro maior do que Saul. Se ele se revoltar contra nós lá na guerra, nós estamos perdidos. E ele então é mandado embora por Aquis, e todos os seus homens retornam para a sua cidade de Ziclag. E aí nós chegamos no capítulo 30. E agora sim eu quero ler o texto. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, porque depois que eles são mandados embora do combate, eles caminham durante 3 dias, cerca de 145 quilômetros, para chegar à sua cidade Ziclag. No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até lá. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra do Filisteu e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado,
incluídos suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente de outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote no Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sitimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Amém, queridos? É algo tanto quanto desesperador para um líder, para um pai, para um homem de guerra, para um valente do Senhor como Davi, chegar depois desse momento que ele foi com os filisteus para o campo de batalha, e ele retorna para a sua cidade. E quando ele chega na sua cidade, com seus 600 homens valentes de guerra, o que ele encontra? Ele encontra a sua cidade totalmente queimada e destruída. Nenhum filho, nenhuma filha, nenhum ancião, nenhum idoso, nenhuma senhora, nenhum senhor, nenhuma esposa, dos 600 homens, inclusive a família dele, ninguém está ali. Todos foram capturados. Todos foram capturados. E é interessante, queridos, que na verdade esse texto ele é um texto muito emblemático, e apesar de ser um texto histórico, e que retrata de maneira muito detalhada os acontecimentos na vida de Davi, é um texto também que nós podemos desenvolver alguns paralelos para a nossa vida pessoal, porque muitas vezes é assim que acontece na nossa história. Quando nós menos esperamos, o inimigo está tragando a nossa família. Quando menos nós esperamos, o inimigo está tragando a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos pais. Quando menos esperamos, nossos filhos estão abandonando tudo aquilo que ensinamos, que orientamos, se desesperançando da fé, se distanciando de Deus. Quando menos esperamos, nossos casamentos estão ruindo por causa dos barulhos, das influências, das circunstâncias ao nosso redor. Quando menos esperamos, o nosso emprego se foi. Quando menos esperamos, a doença chegou. Quando menos esperamos, aquele que nós amamos partiu. E é nessa hora de dor, de luto, de angústia, de desesperança, de falta de fé, de falta de certeza, de falta de percepção do que há de acontecer, é que vai fazer toda a diferença. Atitudes, decisões, passos que eu e você vamos dar diante das circunstâncias. E eu quero então destacar aqui algumas coisas nessa experiência de Davi, que eu creio que são importantes para nós, para olharmos para o que passou, mas olharmos para o que vem adiante. Seja como nação, seja como família, seja como filho, como marido, como pai, como líder, seja onde você estiver, Deus quer escrever uma nova história através da sua vida. Quando eu estava pensando no tema para essa noite, eu já comentei que eu acabei escolhendo o tema Não Desista, mesmo que tudo pareça ter dado errado. Antes eu rascunhei um outro tema, e eu quero compartilhá-lo, que eu coloquei assim:
resgatando amigos, família e bens perdidos na batalha. Algumas coisas nós vamos observar aqui nessa história. Primeira coisa que eu quero destacar é que muitas vezes nós perdemos, muitas vezes nós estamos sendo saqueados e perdendo coisas na nossa história, na nossa vida. Muitas vezes isso é fruto de algumas escolhas que nós fazemos, que nos levam a situações inevitáveis. E eu começo então destacando a escolha errada que Davi fez lá atrás. Quando perseguido por Saul, ao invés de confiar na promessa de Deus, que tinha dito a ele que ele seria o novo rei de Israel, e se Deus tinha feito a promessa a ele de que ele seria o novo rei de Israel, nada justifica, no capítulo 27 de 1 Samuel, Davi na sua reflexão dizer, se eu continuar aqui, Saul vai me matar, vou fugir para o território filisteu. Na realidade, quando Davi toma essa decisão de dizer, vou fugir para o território filisteu, Davi dá um passo errado na sua história. Ele faz uma escolha equivocada. Ele faz uma escolha errada, talvez por uma fé abalada por um tempo longo de perseguição. Talvez diante do medo do grande perseguidor que era Saul com todo o exército de Israel. E Davi era apenas um homem fugitivo com um bando de marginais unidos a ele. E naquela hora, olhando as circunstâncias, olhando ao seu redor, Davi toma uma decisão a mais errada que ele poderia tomar, porque ele decide unir forças com o inimigo do povo de Deus. Ele decide se unir justamente ao rei dos filisteus. E ele vai buscar refúgio, pasmem, na região onde ele, tempos atrás, tinha matado Golias. É com este povo, é com este rei, que Davi vai pedir refúgio, vai pedir socorro, vai procurar ajuda. Porque na hora que ele estava olhando ao redor e as lutas se tornaram muito grandes, ele não firmou o olhar na promessa que estava diante dele, de que ele seria o rei. E ele faz uma declaração, se eu continuar aqui, Saul vai acabar me matando. Saul nunca iria matar Davi, porque havia uma promessa sobre ele. E a promessa era, você será o rei de Israel. E se essa é a promessa sobre Davi, por que ele deu esse passo? Nós não sabemos. Talvez por medo, talvez por cansaço, talvez pelo desgaste, talvez pelas limitações, talvez pela influência das pessoas ao seu redor. E muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Cometemos erros, escolhas equivocadas, nos aliançamos com pessoas equivocadas, nos aliançamos com o inimigo da nossa fé, muitas vezes. Nos aliançamos com o inimigo maior das nossas vidas, que é o próprio Satanás. Porque duvidamos, questionamos a soberania daquele que prometeu e é fiel para cumprir. E muitas vezes, querido, quando nós fazemos algumas escolhas, elas vão nos levar para situações inevitáveis. Era inevitável que chegaria o dia que os filisteus iriam guerrear contra Israel. Era inevitável. E agora? Agora Davi está no meio dessa rebordosa. Sabe por quê, querido? É inevitável. Quando você começa a flertar com as coisas do inimigo, quando você começa a flertar com as coisas que te afastam de Deus, é inevitável chegar o dia em que o inimigo vai dizer, ou Deus ou eu, na sua vida. Então a melhor decisão é não chegar a esse ponto. É evitar antes. É tomar uma atitude antes. Mas também nessa história, Davi, como comandante, como um homem de guerra, por algum motivo ele tomou uma decisão estratégica equivocada. Ele foi para a guerra, ele levou todos os 600 homens, ele não deixou ninguém protegendo a sua casa. Ele não deixou ninguém protegendo a sua aldeia. Ele não deixou ninguém protegendo as mulheres, as crianças e os jovens. Foi um erro estratégico. Muitas vezes, querido, talvez você esteja chorando hoje. Talvez você esteja cansado hoje.
Porque nos seus negócios você tomou decisões equivocadas. E por causa dessas decisões equivocadas, seu negócio está mal hoje. Talvez você fez escolhas equivocadas de emprego, você fez escolhas equivocadas de mudanças nas suas ações. E por isso você está colhendo dias difíceis hoje. Mas eu quero dizer para você, mesmo que isso tenha acontecido, não desista. Não desista. Segunda coisa que eu quero destacar nessa passagem. As lutas não terminarão até que os planos de Deus se cumpram. Nós não há lugar nenhum na palavra de Deus a promessa de uma vida de calmaria. Não há lugar nenhum na palavra de Deus a promessa de ausência de problemas. E muito menos qualquer afirmação de que você vai parar de sofrer algum dia. Se alguém disse isso para você, está mentindo para você. Pelo contrário, Paulo escrevendo nos Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Há uma luta constante espiritual que só será terminada, só chegará ao fim, quando o grande dia chegar. E eu e você estivermos diante do glorioso Rei, do Senhor Jesus, e diante dele ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Enquanto esse dia não chegar, a luta será constante. Davi foge de Saul, vai para estar entre os filisteus. Entre os filisteus ele está em guerra constante. Agora ele vai guerrear contra Israel. Não pode guerrear, ele volta para casa. Quando ele chega em casa, sua casa foi atacada. E o que Davi vai ter que fazer? Vai ter que voltar para guerrear de novo. Saiba, querido, que as lutas elas são constantes. Há uma canção no meio militar que vem de um poema brasileiro muito joia, né, que eu gosto demais, guardei da minha época de militarismo. Né? Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta, renhida, viver é lutar. A vida, quem sabe? Cadê os militares dessa casa? Ninguém lembra disso não, gente? Só eu que sou tão velho assim? Hein? É da minha época de velhice isso? A vida é um combate, que aos fracos abate, e aos fortes e bravos só faz exaltar. A vida é um combate constante. E a vida em Cristo é um combate ainda maior. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Se você quer viver em paz e harmonia com todas as ideias, pensamentos que existem ao seu redor, algo está errado. Esquece. Porque a palavra de Deus já diz, Jesus já disse, eu vim trazer divisão. E quando Jesus diz isso, não é porque ele quer separar a gente de quem a gente ama, não. Ele diz isso porque ele diz o seguinte: não há mais ou menos no reino de Deus. No reino de Deus ou é ou não é. No reino de Deus não é cinza. O reino de Deus é preto ou é branco. Entende isso? As verdades de Deus, elas não são ajustáveis ao gosto do freguês. Não são. Vamos ter um jantar hoje, um churrasco, a equipe trabalhou desde antes de ontem trabalhando aí. Preparando, ajeitando. Mas eu tenho certeza que na hora que você for comer, vai ter gente que vai dizer assim: eu botava mais sal. Essa carne podia estar mais macia, essa carne podia estar mais dura, essa carne podia estar mais quente, essa carne podia estar mais fria. Sempre vai ter. Mas no reino de Deus não dá, não é assim. E o Senhor nos chama a um combate constante pelo Evangelho, pela santidade, pelo compromisso com Ele, pelo compromisso com a palavra. Constante, diário, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Davi podia... Eu fico imaginando esse homem, depois de caminhar 3 dias, 150 quilômetros, 145 quilômetros aproximadamente, quando ele chega na sua cidade, doido para se jogar
na cama, doido para abraçar a sua esposa, ver os seus filhos, tomar um bom banho, comer uma boa comida. Ele levanta e tem que sair de novo. Tem que voltar para a guerra de novo. Desculpa,